Deveres do advogado. Continuando a análise do artigo 2º, parágrafo único do Código de Ética e Disciplina da OAB, hoje eu quero conversar com vocês acerca do dever exposto no inciso 2º, que determina: são deveres do advogado atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e vou explicar para vocês agora o dever disposto no inciso 2º do parágrafo único do artigo 2º do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Sempre que estudamos questões relativas a deveres, é quase automático o seguinte questionamento: e se um dever for violado? Qual será a sua consequência? Lembrando que todo um dever gera um ônus. Muitos clientes são prejudicados pela má atuação de alguns advogados e ficam na dúvida se podem ou não fazer alguma coisa nesse sentido. Se o advogado ou advogada violar o seu dever que está previsto no Código de Ética e Disciplina, ele poderá ter a sua conduta, sim, apurada perante o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, sem prejuízo da sua responsabilidade no campo civil e no campo penal, a depender do caso. Por isso, este tema, ele é tão importante. Por isso que realmente houveram bastantes solicitações para que eu tratasse dos deveres dos advogados. Mas entrando na análise específica do inciso 2º, que ele determina que o advogado deve atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé, esse inciso, ele prevê que a atuação do advogado, ele deve ser feito de forma independente. Somente assim, ele poderá cumprir eficazmente o seu mistério. Quem milita nas lides forenses sabe o quanto algumas audiências podem ser complicadas. E não raras, às vezes, nos deparamos com uma absurda falta de educação por parte de alguns profissionais. Por isso, é dever do advogado agir com destemor. Infelizmente, é comum nós termos o conhecimento e até presenciarmos o advogado recuar diante de um juiz e de um promotor que é extremamente grosseiro apenas por ter receio deles. Isso não pode acontecer jamais. Não existe hierarquia entre juízes, promotores e advogados. O que existe é justamente uma diversidade de função, apenas isso. Um juiz não pode mandar um advogado calar a boca, um promotor não pode mandar um advogado calar a boca, e vice-versa. O advogado também não pode, não porque existe hierarquia, mas porque as relações elas têm que ser civilizadas, têm que ser pautadas por honestidade, por lealdade. Ninguém pode ser tão mal educado assim em uma audiência que, infelizmente, nós temos conhecimento que está acontecendo muito nos tempos atuais. Sempre vale a pena a leitura e a lembrança da célebre frase de Sobral Pinto: a advocacia não é profissão de covardes. Com relação à dignidade, à lealdade e à boa-fé, é lamentável que o Estatuto precise positivar essa norma, mesmo porque boas maneiras devem ser sempre observadas, mas infelizmente não é o que acontece. O que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente para o dever de veracidade. Nós, advogados, assim como os demais profissionais do direito, nós estamos falando dos nossos deveres aqui. E nós não podemos mentir para beneficiar um cliente. Ou o cliente tem o seu direito previsto em lei, ou não tem. Não cabe a nós, entre aspas, fabricarmos um direito. Nós não podemos aplicar nas lides o famoso jeitinho brasileiro. Isso não existe. E se o advogado agir dessa forma, ele estará violando os seus deveres e poderá ser responsabilizado por isso. Às vezes, para não perder um cliente, o advogado não fala a verdade e pode se prejudicar e prejudicar o seu cliente também. Por isso, o dever de veracidade, ele está expresso no Código de Ética e Disciplina da OAB. O advogado, ele não deve ter medo ou receio de perder um cliente por agir corretamente.